Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula de hoje vou estar ensinando vocês a como criar esse flyer, né, para o Dia dos Pais, certo? Um flyer simples, né, como todas as minhas aulas, né, porém muito bonito e bem prático de produzir, certo? Então, sem muita enrolação, vamos aqui para o vídeo, beleza? Aqui eu vou estar criando uma nova área de trabalho, né, no tamanho 1080 por 1080, certo? Então, só vocês criarem ela aí. 1080 por 1080 pixels, né? Vale lembrar que é pixels, que é o formato quadrado do Instagram, beleza? Então, aqui, pessoal, a gente vai estar fazendo o seguinte de início. De início, eu vou estar trazendo para cá, certo? A imagem, né, principal que a gente vai estar utilizando, beleza? Que é a imagem aqui desses personagens, beleza? Aqui, para recortar essa imagem, pessoal, é bem simples. Basta você dar dois cliques nela, certo? Que aí você vai abrir o objeto inteligente da imagem, né? Que é o arquivo original dela, beleza? Vamos pegar aqui na ferramenta seleção, certo? A gente vai aqui selecionar e mascarar, beleza? Aqui agora nessa primeira opção aqui, com ela marcada, vocês vão vir aqui em selecionar assunto, beleza? Daí o Photoshop vai, né, reconhecer mais ou menos o que é, né, que é o assunto principal, beleza? Aqui ele reconheceu, porém com algumas falhas, então aqui a gente vai ter que fazer, né, alguns toques mais finos, beleza? Alguns retoques, na verdade, né? Então a gente vai pegar essa ferramenta aqui, ó, e aí a gente vai aqui agora, certo? Aumentar o pincel, né? Você consegue aumentar no abre ou fecha colchetes, beleza? Você pode deixar aqui a rigidez dele em 70%, beleza? Então, e só pintar aqui onde é a área, né, que você quer recuperar, beleza? Eu não vou, né, recortar essa imagem novamente, eu já recortei ela no outro arquivo, beleza? Mas aqui é mais ou menos só para vocês terem uma base do que vocês devem fazer, certo? Então aqui, pessoal, vocês vão retocando, certo? Com calma. Esse é um serviço que exige muita calma e paciência, certo? Olhar bem o que não é, certo? Do personagem, né? O que é elemento do BG, beleza? Para você apagar com Alt selecionado, certo? Só clicar e você consegue deletar o que você não quer, beleza? Outra coisa, para os cabelos, certo? A gente utiliza essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta pincel, né? Para refinar a borda, certo? Aqui vocês podem aumentar o tamanho dela, beleza? E só ir dando alguns cliques, certo? Nessas áreas do cabelo, beleza? Só nas bordas mesmo aqui do cabelo. Automaticamente o Photoshop ele vai reconhecendo o que é cabelo, né? E ele vai fazendo esse recorte, certo? Então, essa daí é a dica, certo? Para você que quer recortar imagens, beleza? O Photoshop já dispõe aí dessa ferramenta que é, né, bem precisa, beleza? Aí depois só vir aqui na saída, né? Você bota saída, máscara de camada e dá um OK. Só converter o objeto inteligente, certo? E arrastar novamente aqui para o seu projeto, né? O seu projeto. Aí só redimensionar o tamanho que você quer, beleza? E voilá, certo? Aqui vocês podem perceber, pessoal, que nesse aqui, né, ele teve alguns erros de recorte, né? Ficou errado aqui, aqui, certo? Justamente porque eu não refinei. Então, vocês podem estar refinando aí, né? E fazendo esses testes, beleza? Então, aqui eu vou arrastar, né, a imagem principal, beleza? Já recortada para facilitar a nossa vida e conseguir adiantar a aula, certo? Para não ficar muito extensa. Então, essa aqui é a imagem principal, certo? E aí agora, pessoal, depois dela aplicada, a gente vai fazer esse efeito aqui embaixo, certo? Para voltar, né? Para retirar, né, na verdade, a marcação daqui da base dele, certo? Então, só selecionar aqui a máscara de camada dele, ou você pode vir e criar uma máscara de camada, se o seu não tiver, certo? B do teclado, beleza? Aumenta o pincel, certo? Vocês pressionam X, certo? Para ele voltar aqui para a cor preta. E aí agora é só você ir passando, certo? O pincel nessa área de baixo, né? Que ele vai estar apagando, né? Fazendo essa suavização da borda, certo? Lembrando que a dureza tem que estar em zero, beleza? Então, feito isso, a gente vai aplicar alguns efeitos, certo? Só que esses efeitos eu vou aplicando de acordo com a produção da arte, beleza? Vou retirar aqui a matiz, certo? E aqui também o filtro câmera raw, pronto. A imagem vocês vão estar exatamente dessa forma aqui, certo?
Eu vou voltar aqui os efeitos, beleza? Aí eu vou explicando cada um, fica melhor. Pronto. Essa daqui é a imagem, né? A imagem de vocês vai estar dessa forma aqui, certo? Bem amarelada, né? E aí, o que foi que eu comecei aplicando? Eu apliquei primeiramente um filtro de câmera raw, só você pressionar Ctrl Shift A, né? Que ele vai abrir aqui o câmera raw, beleza? Ou você vem aqui em filtro, né? Câmera raw, certo? Então, eu vim aqui nele em câmera raw, certo? E trouxe um pouco da temperatura dele mais pro azul, né? Para ele ficar mais com essa tonalidade um pouco azulada, certo? E retirar um pouco dos amarelos. Aí aqui também, pessoal, eu fiz o quê, né? Eu aumentei um pouquinho a exposição, né? Mais 0,25, só para dar uma clareada a mais. A imagem já é bem iluminada, né? Contraste ficou em zero mesmo. Retirei um pouco dos realces, né? Para ele não ficar com o branco tão forçado, tão estourado, certo? As sombras mantive em zero também. Reduzi bastante os brancos, certo? Para que ele não ficasse justamente com os brancos estourados, como já falei, certo? O preto continuou da mesma forma. A textura aqui permaneceu, né, em zero. A claridade aumentei um pouco, né? Para ele dar um contraste entre os tons mais claros e escuros, beleza? E apliquei um pouquinho de desembaçar, né? Para ele ter aquele efeito acinzentado, né, da imagem. A vibração também eu aumentei ela para mais 21, certo? E aqui no detalhe, eu apliquei um pouco de nitidez, certo? 26 aqui, e um pouco, né, de redução de ruído. Somente isso. Deu um ok, certo? Depois eu vim aqui em matiz saturação, né, para trazer um pouco de um tom avermelhado, né? Então eu reduzi um pouco aqui a matiz para -5, certo? E aumentei um pouquinho a saturação. Coisas bem leves. Beleza? Então aqui agora a gente vai estar fazendo o seguinte. Eu vou criar uma nova camada, certo? Eu vou vir aqui na ferramenta retângulo, beleza? E criar um retângulo aqui ao redor da nossa imagem. Esse retângulo vai estar nessa cor preta, beleza? E aqui agora eu vou criar acima dele, certo? Uma nova camada. Com o azul selecionado, certo? Eu vou pressionar B do teclado. Beleza? O azul que eu estou utilizando é esse aqui, ó, 00AAFF, certo? Vou aumentar aqui bastante o pincel, beleza? Pode aumentar bastante mesmo, certo? E a gente vai dar, né, 2 cliques aqui nesse canto de cima, certo? Para ele dar esse efeito aí, né, do preto para o azul, ok? Feito isso, pessoal, eu apliquei aqui, né, uma textura, certo? De poeira, né? Essa textura aí. E aí eu fiz o que? Eu vim aqui em modo de mesclagem, né? Apliquei o modo subexposição de cor, subexposição linear, né? Adicionar. E aí reduzi um pouco, né, o seu preenchimento aqui para mais ou menos uns 50%, certo? Para não ficar também tão com muita coisa. Beleza? Então ficou mais ou menos dessa forma aí, certo? E aí aqui agora, pessoal, eu fiz o seguinte, ó. Eu criei, certo? Uma nova camada acima disso tudo, né? E abaixo do personagem, beleza? B do teclado. Vim aqui nessa coloração um pouco mais clara, certo? Que é o código da cor. Reduzi um pouco o pincel, certo? Criei uma luz ao fundo do meu personagem, certo? Ctrl Z aqui, só centralizar melhor, pronto. Mais ou menos aqui assim, beleza? Apliquei também o modo de divisão, certo? E reduzi um pouco, né, o seu preenchimento. Deixei ele mais ou menos aqui com uns 30% só para ele dar um destaquezinho, certo? Vocês vão entender que já já vou trazer um elemento para cá. Já já não, vamos fazer agora, certo? Então aqui abaixo da textura, né, que a gente aplicou dessa poeira, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a ferramenta texto, certo? Eu vou escrever aqui paizão, certo? Paizão. Vou jogar acima, já jogo abaixo só para ficar por cima aqui a gente conseguir enxergar, certo? Fica mais ou menos dessa forma. Agora veja que essa fonte, pessoal, que eu estou utilizando, é essa daqui, ó. Fonte Naoe. Aí vocês podem baixar ela na internet, tem gratuito, beleza? Ela vai ficar dessa forma, certo? O A e o I. Então, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar o A e o I, vou colocar apenas um A, vou dar 2 espaços, certo? Vou com Ctrl pressionado e Alt, certo? Clicar e arrastar para criar uma cópia e vou digitar aqui um I separado, certo? Agora sim, eu vou jogar ele cada em volta, beleza? Alinhar aqui certinho, né? E aí ele vai ficar dessa forma, né? A fonte
normalzinha, né? Esse texto de cá, o restante, eu vou fazer o seguinte. Pega a ferramenta seleção, certo? Na verdade, não precisa pegar a ferramenta seleção, né? Aqui, onde tem esse A, eu optei em não colocar o tio, né? Então, só coloquei um A aqui separado, certo? Na verdade, ele vai ter que ficar com tio mesmo, certo? E aqui agora eu vou aplicar uma máscara de camada nele. Pega a ferramenta seleção, seleciona ao redor do nome paizão, beleza? E cria uma máscara de camada. Logo após isso, seleciono o paizão, o pazão, né? E o i, e vamos converter eles em objeto inteligente. Pronto, feito. Agora eu vou jogar ele aqui em cima, vou dar um Ctrl T, né? Aumentar um pouco mais seu tamanho, certo? Descer um pouco mais ele aqui assim, e vamos duplicar essa camada com Ctrl e Alt, né? Mais uma vez Ctrl e Alt, novamente, né? E vamos dar um Enter, beleza? Eu seleciono todos eles e converto em objeto inteligente. Agora eu vou descer ele para baixo aqui da nossa textura de poeira, para ficar dessa forma, certo? E aqui agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Em modo de mesclagem, a gente vai escolher a opção, essa opção aqui, ó, subexposição linear, certo? E vamos reduzir um pouco o seu preenchimento. Vamos deixar aqui mais ou menos 60%, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, a camada do nosso personagem, vou com alto pressionado, né? Duplicar ela, beleza? E vou jogar acima do texto, certo? E agora o que é que eu vou fazer, ó? Seleciono essa camada, aumento bastante ela, certo? Até pegar toda aquela parte do texto, beleza? Até pegar toda a parte do texto. Dou um Enter. Vamos converter ela em objeto inteligente, certo? Vou dar um Ctrl U nela, beleza? E agora eu vou fazer o seguinte. Tira toda a saturação, beleza? Com alto pressionado, pessoal, vocês vão colocar o mouse entre a camada do personagem, certo? Que a gente colocou aqui em preto e branco, e o texto, né? Que a gente criou paizão, né? E vamos aplicar ele somente dentro do nome paizão, beleza? Que agora a gente vai vir em filtro, né? Desfoque gaussiano, certo? Vocês vão aplicar um desfoque aí de 50%, beleza? 50 pixels, na verdade. E aqui agora a gente vai aplicar, né? Um modo de subexposição. Vamos ver aqui o que fica melhor, né? Vamos ver. Subexposição de cores adicionar, certo? E esse de cá, deixa eu ver se ele fica melhor no modo de divisão, subexposição de cores. Pronto. Vou fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui no modo de subexposição de cor, certo? Deixar ele mais ou menos aqui assim, beleza? E esse de cá, a gente vai, né, deixar ele no modo, vamos ver o modo que agrada melhor, certo? Deixar ele aqui no modo de subexposição linear mesmo, né? Então, sem ele com ele, certo? Deixa eu só fazer aquela colinha aqui, pessoal, para ver se foi realmente isso que eu fiz no outro, certo? Peguei ele aqui, subexposição de cores, e o outro subexposição linear, né? Só avançando, matei. Beleza. Então, o que a gente aplicou no outro, na verdade, nesse de cá foi, né, o modo subexposição linear, certo? E nesse de cá, o modo subexposição de cores, beleza? Porém, esse de cá, ele vai estar com porcentagem menorzinha, certo? Só tô fazendo essa colinha, pessoal, porque, né, para tentar deixar o mais próximo possível, né, do outro. Deixa eu abrir aqui só para ver a coloração que eu utilizei nele, se foi realmente a que eu estou utilizando no outro, certo? Vou copiar essa coloração, beleza? Vamos vir lá no outro, né, que a gente está produzindo agora. Vou abrir ele. Por causa da cor dele, né, pessoal? Ficou muito claro. Então, a gente vai pegar ele, né? Seleciona tudo aí, beleza? E vamos adicionar essa coloração aqui, ó. Agora sim. Mesma coisa no i, certo? Essa coloração. Então, no de vocês já fazem o texto certo nessa coloração. Beleza? Então, salva tudo. Pronto. Agora sim, pessoal.
Agora esse daqui vai ficar no modo de subexposição de cor, né? E esse, subexposição linear. Mais uma vez a cola. Esse aqui, subexposição linear. Esse aqui, subexposição de cor. Pronto, pessoal, vai ficar mais ou menos dessa forma aí, certo? Então, a gente agora vai estar fazendo o seguinte, vou até aumentar um pouquinho mais aqui o preenchimento dele, deixar ele aqui mais ou menos 70%, certo? Veja como está ficando, pessoal. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos com a camada do texto selecionada, criar uma máscara de camada nele, B do seu teclado, certo? Na cor preta, e a gente vai apagar ele um pouco aqui embaixo, certo? Pode apagar ele aqui um pouquinho aqui embaixo, assim, dessa forma, beleza? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, seleciona toda essa parte aqui da textura, certo? Até, né, a cor preta que a gente havia adicionado. Vamos dar um Ctrl G e vamos colocar aqui BG, né, para manter o nosso projeto organizado. Ctrl G nessa luz aqui que a gente aplicou também. Vou colocar aqui luz trás, beleza? Então tá aqui a luz de trás, né? Agora aqui no nosso personagem, eu vou aplicar uma pesquisa de cor nele, certo? Para trazer um pouco mais da coloração vermelha nele, certo? Porém, eu não quero nele na imagem completa, né? Somente nele. Então, alto pressionado, certo? Vamos aplicar somente na camada que a gente deseja, né? E aqui agora eu vou reduzir um pouco o seu preenchimento, né? Para não ficar também tão forte. Deixa aqui mais ou menos 40%, né? Então, veja aí que ele trouxe um pouco mais da tonalidade avermelhada, né? Que é o que eu preciso. Vou salvar aqui, né? Isso é muito importante para não perdermos o nosso projeto, certo? Seleciona os dois, Ctrl G, vamos colocar aqui modelos, certo? E agora o que a gente vai estar trabalhando, pessoal? Vou trabalhar uma vinheta aqui, certo? Então, cria uma nova camada, B do seu teclado, beleza? Você vai vir aqui mais ou menos nessa tonalidade, beleza? E a gente vai criar aqui uma vinheta, certo? Agora essa vinheta a gente vai reduzir um pouco o seu preenchimento, beleza? Deixa aqui mais ou menos 70%, certo? Dessa forma. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte mais uma vez. Clica, cria uma nova camada. A gente vai pressionar B do teclado. Vamos voltar aqui, né, para uma tonalidade de azul mais claro. Para essa daqui. Aumenta o pincel. E a gente agora vai criar, certo? Uma luz desse lado. Luz azul. Então agora vai vir aqui e vamos aplicar o modo divisão e reduzir um pouco o seu preenchimento. Deixa aqui mais ou menos 60% por enquanto. Deixar em 50%. Precisar reduzir um pouco, a gente reduz, certo? Então, por enquanto vai ficar dessa forma, ok? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, certo? Vou trazer para cá, vou criar logo o texto, certo? Que a gente colocou no outro, né? Então vou colocar aqui feliz dia dos, né? Feliz dia dos. Seleciona esse texto por completo e vamos adicionar essa fonte aqui, ó, Made Sunflower. E vamos aumentar um pouco o seu espaçamento. Deixar mais ou menos aqui assim, ó. Feito isso, a gente agora vai alterar a sua coloração. Deixa aqui uma coloração quase branca, certo? Só que um pouco puxado para o azul. Então, vamos reduzir um pouco o seu tamanho. Deixar mais ou menos aqui assim. Ctrl Alt pressionado, a gente duplicar ela. Vamos escrever aqui paz. Paz. Aumenta o tamanho. Vamos aqui agora escolher a seguinte fonte. Englad Singleton, certo? Também é mais uma fonte gratuita aí, beleza? Lembrando, pessoal, que todo esse material vai ficar disponível, né, na descrição para vocês baixarem, certo? Só acessar lá meu site, que eu vou deixar o link na descrição, e vai na parte lá de materiais, certo? Materiais das aulas e você consegue baixar, beleza? Outra coisa importante, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, né?
Ativa os sininhos para o YouTube sempre estar indicando quando sair aulas novas, certo? Ele vai lhe notificar, beleza? Deixe seu like, que isso me ajuda bastante, certo? A gente está crescendo cada vez mais e o YouTube indicar para outras pessoas. E deixe nos comentários também o que você está achando dessa aula e sugestões de aulas novas, certo? Para que eu também possa, né, estar criando aí coisas especiais para vocês, beleza? Voltando aqui, vamos aqui agora descer um pouquinho, né, com o texto selecionado, e a gente vai tirar aqui, né, essa opção de letras maiúsculas, certo? Vamos dar um Ctrl T, aumenta bastante o tamanho, fica mais ou menos aqui assim, vou reduzir um pouco mais o tamanho, deixa mais ou menos aqui assim, dá 2 cliques nele e vamos fazer o seguinte, tirar o espaçamento, né, das letras, deixar em 0. E aqui agora a gente vai descer ele um pouco mais para cá e aumentar um pouco o tamanho dele aqui assim, ó. Beleza? Aumenta até um pouco mais. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Agora eu vou dar 2 cliques nele. Vou vir aqui na tonalidade mais puxada para essa coloração aqui, ó. E vou aplicar nele um modo de subexposição linear, ok? Pronto. Vai ficar mais ou menos dessa forma. Vou dar um Ctrl G, vou colocar aqui, né? Feliz dia dos pais. Feliz Dia dos Pais. Ctrl G e vamos colocar aqui luz, né? Colocar aqui luz lateral. Beleza? Aqui vamos dar um Ctrl G nesse, vamos colocar aqui vinheta. Ok? Pronto. Feito isso, vou pegar aqui Feliz Dia dos Pais, vou alinhar ele aqui, centralizar, ok? Para ficar mais ou menos dessa forma. Ou os modelos, vou jogar um pouco mais para cá, né? Um pouquinho mais para cima, mais ou menos aí assim. E o Feliz Dia dos Pais vou descer um pouquinho só. E aqui, pessoal, vocês vão trazer, certo, a logo da empresa de vocês, né? Vou pegar aqui a logo da empresa de vocês e vou jogar aqui embaixo. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Lembrem que é importante, mais uma vez vou falar isso, é importante que vocês trabalhem, né, com margem de segurança, beleza? Nada de fazer coladinho na borda, beleza? Porque isso deixa visualmente seu projeto feio, ok? Então, dá um Ctrl Z, trabalha com borda para ter esse suspiro, ter esse respiro, né? A menos que seja uma coisa do tipo, como esse texto aqui do fundo, paisão, né? Que é como se fosse um elemento para compor, né? Do que algo que é para ser lido, certo? Então, ele pode estar colado, passando, vocês que mandam, beleza? No meu caso, eu escolhi deixar uma borda um pouco menor, certo? Agora, tudo que for importante for para ser lido, ou, por exemplo, o modelo aqui, como no nosso caso, né? É importante que ele tenha esse suspiro, beleza? Nada de fazer encostadinho, certo? Nas bordas, ok? Agora aqui, no nosso modelo, eu vou aplicar nele um filtro, né? Um brilho interno, certo? Já que a gente colocou aquela luz no fundo, lembra? Aí, se tem uma luz no fundo, né, tem esse brilho um pouco mais forte aqui nas bordas, certo? Então, vocês vão estar fazendo o seguinte, 41% aí, né, na opacidade. A coloração dele, você pode utilizar essa, né? Aqui a gente vai estar colocando, né, um, um tamanho aqui de 8 pixels, certo? E destaque de 0. Dá um OK, beleza? Então, feito isso, praticamente, né, nosso projeto está pronto. Só que a gente ainda vai aplicar mais alguns elementos, né? E partir para a finalização. Ctrl S para salvar seu projeto. Que agora eu vou trazer para cá, certo? Alguns efeitos de luz, certo? Nesse caso, eu vou trazer esse, né? Jogo ele aqui para cima de tudo, ok? Vou dar um Ctrl nele, ok? E vou colorir. Vamos vir aqui em colorir.
Agora a gente vai trazer um pouco mais para essa tonalidade. Aumenta a saturação. Desculpem. Voltar um pouquinho aqui. Certo? E reduzir um pouco aqui a luminosidade. Agora vamos criar uma máscara de camada nele. B do teclado. A cor preta, né? Sempre. E aí agora a gente vai aplicar uma máscara, certo? Para tirar, né, essas linhas de marcações aqui, certo? Fica mais ou menos assim. Agora eu vou dar um Ctrl T nele, clica com o botão direito, virar horizontalmente. Vamos jogar aqui em cima, ok? Aqui assim, e vamos aplicar, né, um efeito de subexposição linear, certo? Subexposição linear. Seleciona ele mais uma vez, filtro, desfoque gaussiano, né? Vamos aplicar um desfoquezinho a essa imagem. Vamos aqui 5%. E vou reduzir um pouco o seu preenchimento para também não ficar tão estourado. Deixei ele mais ou menos aqui em 40%, certo? E aqui agora eu vou trazer o outro, né? Que foi esse daqui. Dá um Enter nele. Mais uma vez, cria uma máscara de camada, B do seu teclado, apaga aqui nas bordas, certo? Não há nenhuma marcação, beleza? Deixa eu mais ou menos assim. E vamos aplicar aqui também nele, né? O mesmo filtro que a gente aplicou nesse de baixo, né? Então, clica em matiz de saturação com alto e pressionado. E a gente cria uma cópia e joga em cima dele, certo? Seleciona ele e vem aqui também em subexposição adicionar, certo? E filtro desfoque, um desfoque um pouco maior, certo? De 20 pixels. Vamos jogar ele aqui, mais ou menos essa opção, certo? Deixa eu só ver aqui que a máscara dele ficou sem estar linkada, né? Então você linka, né? Só dá um clique entre a máscara e ele, seleciona ele, agora sim vamos jogar ele para cá, certo? Então deixa ele mais ou menos aqui assim. E a mesma coisa, reduz um pouco o seu preenchimento para não ficar também, né, tão estourado. E vou dar um Ctrl T nele e aumentar um pouco mais seu tamanho, ok? Então vai ficar mais ou menos aqui assim, né? Esse elemento, beleza? E aqui agora a gente vai partir para a finalização, pessoal. Como funciona a finalização? Vou dar um Ctrl G primeiro aqui nesses dois, certo? Vou colocar aqui efeitos de luz. Como é que funciona a finalização do projeto, né? A gente vai vir aqui e aplicar algumas pesquisas de cores, né? Para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que eu costumo utilizar bastante, né? Pesquisa de cor. Então, se você ainda não me segue, né? Mais uma vez, se inscreva no canal para acompanhar as outras aulas, certo? Aqui eu apliquei, né, dois strips, certo? E tirei um pouco o seu preenchimento, 25% aqui mais ou menos. Vou aplicar mais outra pesquisa de cor, certo? Essa 3 strip, né, para trazer as tonalidades um pouco mais quentes, certo? Vou reduzir um pouco também seu preenchimento, que eu não quero nada muito forte. Mais uma vez, outra pesquisa de cor. E aqui agora a gente vai procurar algumas outras opções de pesquisa, né? Eu gostei bastante dessa, né? Eu utilizei no outro, essa Drop Blues, né? Só que eu reduzi um pouco também seu preenchimento. Quase nunca você vai ver eu utilizar uma pesquisa de cor, né? Muito forte. Eu prefiro utilizar várias, né? Cada uma, né, na sua porcentagem. Aqui agora eu vou descendo, certo? Para a gente encontrar outra pesquisa de cor. Gostei bastante dessa Fall Colors também. Utilizei ela até um pouquinho mais forte, né? Utilizei ela mais ou menos aqui em 40%. Mais uma pesquisa de cor, beleza? E aí, pessoal, pesquisa de cor é teste, certo? Eu gostei dessa daqui também, certo? Eu utilizei ela aqui mais ou menos em 20%. Eu utilizei bastante pesquisa de cor nesse projeto, viu? E aqui, pessoal, essa Fuji Eterna também, né? Que ele traz um pouco desses tons um pouco mais acinzentados, certo? Outra pesquisa de cor, bastante pesquisa de cor, hein? Eu vou utilizar aqui agora, né? Essa daqui, Kodak 512 também, uma porcentagem um pouco maior, 40%. Então, para finalizar aqui, mais uma curva, né? Vamos adicionar a curva. Vou subir um pouquinho aqui para dar esse efeito um pouco, né, de fosco, certo? Vou descer um pouco mais os pretos aqui nessa região. Os tons médios vou deixar no centro e vou reduzir um pouco das luzes, né, para não ficar as luzes muito estouradas. Então veja aí, né, que essas curvas aqui não mexem muito, é só o básico mesmo. Seleciona tudo isso, Ctrl G, vamos colocar aqui efeitos, né, FX.
Veja a diferença sem os efeitos, né, e com os efeitos, pessoal. Veja que os efeitos ele deixa a imagem bem mais harmoniosa, certo? E para finalizar, vocês selecionam a última camada e vão dar um Ctrl Alt Shift E, certo? O seu teclado. Logo ele vai mesclar, né, todas as camadas visíveis. Vamos converter o objeto inteligente, Ctrl Shift A, certo? E aqui no Camera Raw agora a gente vai, né, brincar um pouco, certo? Da forma que vocês acham melhor. Aumentei um pouquinho aqui a luminosidade, um pouco da claridade, um pouco mais da vibração. Na nitidez aqui eu também adicionei um pouco mais de nitidez na imagem, né? Adicionei aqui mais ou menos 18%, certo? E nos granulados adicionei um pouquinho de granulado só para dar aquele ruídozinho na imagem. Então veja aí, né, como ficou nosso projeto. Acredito que esse projeto valeu seu like. Se você ficou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e não se esqueça de dar uma olhada lá nos links que eu deixo sempre na descrição, certo? Se você quer se tornar um designer profissional, né, tem um curso ótimo lá para você, né, aprender a mexer no Photoshop, aprender técnicas de design, né, que o design não é só mexer na ferramenta, certo? Um bom design, ele deve entender de tudo, certo? Paleta de cor, identidade visual, diagramação, certo? Tipografia e muitas outras coisas. Então, se você quer se tornar um designer profissional, acesse o link que eu estou deixando na descrição. Outra coisa também, se você já é um design, né, e tem uma grande demanda, certo? De material e vive se queixando de tempo, tem um pack aí, né, para você que quer baixar as artes prontas e só fazer algumas edições nela, né, para levar para a paleta de cor do seu cliente, beleza? E assim você vai economizar mais tempo, trabalhar mais, né? Conseguir pegar mais clientes e o melhor de tudo, né, papai? Ganhar mais dinheiro. Beleza? Então, valeu.